Boa noite. O Roda Viva de hoje traz a política de volta ao centro da nossa conversa. O convidado desta noite é o mais vitorioso dos políticos da oposição nas últimas eleições. Aécio Neves conseguiu se eleger senador, fez seu sucessor no governo de Minas Gerais e ainda teve força política para levar de volta ao Senado o ex-presidente Itamar Franco. Como se diz na gíria brasileira, fez barba, cabelo e bigode. Aécio Neves vem de uma família de políticos, o que em Minas significa exercer o dom da conversa e da negociação. Do seu avô, Tancredo Neves, aprendeu que há mais alegria em chegar a um entendimento do que em derrotar um adversário. Aécio Neves tem cacife e todas as credenciais para ser o líder da oposição ao governo de Dilma Rousseff. Mas antes precisa pacificar seu partido, o PSDB, derrotado nas eleições e dividido entre caras novas e antigas lideranças. Nessa direção, ele já sugeriu uma refundação do PSDB para recuperar a identidade partidária. Para entrevistar Aécio Neves estão comigo Ricardo Couto, repórter da revista Brasileiros e do portal IG. Ele foi secretário de imprensa do presidente Lula em 3 campanhas eleitorais e nos primeiros 2 anos do governo petista. O escritor e jornalista Carlos Marque, que foi assessor de Tancredo Neves nos idos da redemocratização do Brasil. Estão comigo também os titulares do Roda Viva, os jornalistas Paulo Moreira Leite e Augusto Nunes. Hoje, excepcionalmente, o cartunista Paulo Caruso estará ausente do programa. Na semana que vem, ele volta ao Roda Viva. Governador, senador eleito, doutor Aécio, como é que a gente deve chamá-lo? Aécio. Então vamos lá. Seu amigo, né, Gabi? Meu amigo. Aécio, aí você não erra. Você está recém-chegado de uma merecida temporada de férias depois da maratona eleitoral, deve ter descansado bastante e deve ter tido tempo de sobra para matutar sobre o resultado da eleição. Essa foi a 3ª derrota seguida do PSDB em eleições presidenciais. Nem o seu partido e nem os demais aliados da oposição conseguiram fazer frente à avalanche que representa a popularidade do presidente Lula. O que essa história ensina à oposição? Como fazer para juntar os cacos? O que é que você pretende com essa chamada refundação do PSDB e que papel teriam nessa refundação o presidente Fernando Henrique Cardoso e José Serra? Gabi, primeiro é um prazer enorme poder estar novamente no Roda Viva, agora com esse novo formato. Eu começo por dizer de forma muito objetiva que é preciso que nós acertemos no diagnóstico, para acertarmos também na terapia que nós teremos que implementar. Nós perdemos uma eleição que sempre soubemos extremamente difícil para a candidata de um presidente com a popularidade nos pícaros, somada a uma situação econômica extremamente positiva. O Brasil vive um momento de expansão, pelo menos viveu até aqui um momento também de expansão econômica, que tem como consequência uma sensação de bem-estar generalizada em grande parte da população. Não era fácil para nós essa campanha. O Serra lutou como pôde, foi um guerreiro em todos os momentos, aqueles que o acompanharam mais de perto perceberam isso, mas perdemos a eleição e temos que aceitar esse resultado com absoluta serenidade. Eu digo sempre que não há governo forte sem uma oposição forte. Então, o que o PSDB tem que fazer agora é reorganizar-se para exercer uma oposição propositiva, mas, sobretudo, qualificada em relação a esse governo. Nós vamos viver período de dificuldades, temos aí o déficit em contas correntes crescentes, o próprio Banco Central já sinaliza para um esfriamento da economia, com algumas medidas tomadas junto ao setor financeiro. Então, é preciso que, de um lado, nós garantamos a nossa unidade. E quando se fala em unidade, tem que se garantir, como você coloca, Gabi, espaço para todas as figuras que queiram participar desse processo. Os históricos, vamos chamar assim, do PSDB, devem ter um papel fundamental nessa reconstrução do programa partidário. Os históricos, você está dizendo? Fernando Henrique, o próprio ex-governador José Serra, Tasso Gereissati, todos já foram presidentes do PSDB. E quando eu falo em refundação, e eu usei de forma proposital essa expressão, até por ser forte, eu falo sim em nós mergulharmos no programa do PSDB, um programa concebido há mais de 20 anos atrás, em 1988, que passou por uma ligeira revisão em 2007, mas os temas que nós tratávamos lá atrás, se você for reler o programa do PSDB, nós vamos falar em combate à inflação como a nossa maior prioridade.
Vamos tratar a questão, por exemplo, da sustentabilidade de forma periférica. É, portanto, muito importante que nós compreendamos o sinal das urnas, e eles não foram de todo mal para a oposição. O próprio PSDB venceu o governo de 8 estados, e no primeiro turno, mesmo, Gabi, com toda a popularidade do presidente, mesmo com toda a expansão econômica que gera essa sensação de bem-estar que eu me referi, a maioria da população disse não a esse projeto, votando em Serra e votando em Marina. O que nós não conseguimos foi fazer com que esses votos que não eram do governo no primeiro turno ficassem com a oposição no segundo turno. Senador, o senhor fala em mergulhar no programa, né? A propósito, por que não foi sequer apresentado o programa pelo candidato de oposição? Eu não sou a melhor figura para responder isso. Talvez tenha faltado, sim, tenha faltado explicitar alguns temas que nos diferenciasse do que está aí, do governo que está aí. Na verdade, havia, Augusto, um sentimento, não fui eu que fiz aqui, conheço essa frase, mas o Serra, que tem todos os méritos e todas as qualidades, será um ator fundamental no partido, ele não teve aquilo que Maquiavel chamava de a fortuna, né? Porque ele dizia que o príncipe, né, ele deveria, no seu momento da vida, ter a virtude e a fortuna. A virtude ele tem, as qualidades, e a fortuna não teve. Por quê? Você está falando sorte. Isso, a fortuna é a sorte. Por quê? Porque em 2002, quando ele foi candidato a presidente da República, ele era o candidato da continuação. E havia naquele momento um sentimento no Brasil de mudança, depois do segundo mandato do presidente Fernando Henrique. Agora, de alguma forma, ele era o candidato da mudança. E havia no Brasil, a realidade é essa, Senador, um sentimento por continuidade. Exatamente sobre isso. Na semana passada, o ex-prefeito César Maia, do seu aliado DEM, escreveu no Twitter, palavras dele: depois da diferença de uns 10 pontos entre Dilma e Serra, hoje ninguém tem mais dúvida de que com Aécio a oposição venceria. São palavras do César Maia. Leitores do meu blog até hoje também escrevem mais ou menos isso nos comentários. O que o senhor responderia a eles? Olha, não seria correto da minha parte eu dizer que eu venceria as eleições. Seria sempre uma eleição muito difícil. Talvez ela tivesse algumas outras características, talvez uma possibilidade de ampliação da nossa base. Mas no momento em que eu abdiquei de ser o candidato para fortalecer a unidade do partido, eu fiz convencido de que nós tínhamos um candidato extremamente competitivo. E Serra foi um candidato competitivo. Então, o que nós temos daqui para frente é que pensar o futuro. Como nós, do PSDB, que perdemos, como a Gabi disse aqui, 3 eleições presidenciais sucessivas, vamos continuar pelos próximos 4 anos a ser a melhor ou a principal alternativa ao governo que aí está. Porque se nós não nos reciclarmos, se nós não falarmos para os jovens, se nós não falarmos para setores da sociedade que sentem falta de comportamento ético por parte de determinadas figuras de governo, se nós não falarmos para setores que se sentem desamparados hoje, nós corremos o risco de chegarmos daqui a 4 anos e surgirem outras forças políticas novas e não sermos a força central de oposição. Uma questão que eu queria falar ainda sobre a campanha de 2010, quando o senhor renunciou à candidatura, o senhor anunciou que não era mais candidato, ficou todo mundo se perguntando por que o senhor tinha feito isso. Uma coisa que me contaram foi que naquele momento houve uma pesquisa do Antônio Lavareda que mostrou que seria muito difícil um candidato de oposição vencer. Era um anúncio quase devastador. Era dizer, olha, é o seguinte, não tem chance. Era, em resumo, assim, não tem chance. Venha quem vier. Venha quem vier, vai ganhar candidato a presidente. E falaram isso assim. E que daí foi o argumento definitivo para o senhor desistir, e foi um argumento que, inclusive, abalou a própria candidatura do Zé Serra, que também deu uma vacilada nesse momento. Como é que foi isso, meu? Fala aí pra gente entender. Paulo, com maior sinceridade, eu não vi essa pesquisa. Tive até notícias depois, já no processo eleitoral, de que houve uma avaliação de dificuldade feita pelo Lavareda. Eu não fui apresentado a essa pesquisa, os atores estão todos aí. Eu deixei de ser candidato porque até um determinado momento eu achava que as prévias partidárias, mais do que o instrumento para decidir quem seria o candidato, era uma forma de nós mobilizarmos, motivarmos, movimentarmos um partido que estava em algumas regiões do país absolutamente apático. A grande verdade era essa. Para você ter uma ideia, nós temos hoje cerca de 10 estados brasileiros, nós não elegemos sequer um deputado. Estamos falando de um partido que por 8 anos governou o Brasil. Então eu achava que as prévias poderiam ser realmente um instrumento de motivação, de mobilização do partido e até de início de construção daquilo que faltou, um programa. Mas você deixou de claro. ser esse candidato quando? Na hora que o partido, no final do ano, eu disse sempre, porque as pessoas costumam não acreditar muito no que os políticos falam.
Eu, o que disse que ia fazer, fiz em todos os instantes. Disse que seria candidato até o final do ano, se o partido me desse a oportunidade de disputar as prévias. Quando o partido, majoritariamente, por suas mais expressivas lideranças, opta por deixar as coisas caminharem, naquele momento... Não foram as pesquisas, não. Porque você pode ter visto a pesquisa do Lavareda, mas não foi alguma outra senhora que falou, olha, não, eu acho parada que não, tá dura, hein? Paulo, não foi isso. Paulo, sinceramente, não foi. Porque existiam outras pesquisas. E quando você deixou de ser o vice também? Não, estava, mas todo mundo via que a curva correta. Quando você deixou de ser o vice? Eu nunca fui. Essa que é uma das questões que eu estava dizendo agora. As pessoas costumam não acreditar. Alguns diziam que eu apenas valorizava o meu passe. Eu não fui vice porque eu tinha dados concretos, consistentes, que demonstravam que eu não ajudaria do ponto de vista eleitoral. Eu criaria como vice um fato efêmero que duraria uma semana, 15 dias na imprensa. Ninguém, Gabi, você conhece tanta política brasileira, sabe disso, ninguém vota em vice-presidente no Brasil. Aí você já estava com medo de ficar sem mandato? Não vice. Perguntando assim, não, eu tinha um projeto em Minas muito importante. Nós construímos, Paulo, e você acompanhou também isso, uma revolução do ponto de vista da gestão pública em Minas Gerais. E Minas precisava que esse processo pudesse ter uma continuidade, pelo menos por mais 4 anos, espero que até ainda um pouco mais, para nós consolidarmos mecanismos de avaliação por desempenho, a profissionalização do setor público. E sempre tive isso como uma obrigação minha com os mineiros. E no momento em que eu fosse candidato a vice, eu teria que sair de Minas Gerais, desguarnecer uma candidatura com todo o potencial que ela tinha, e mostrou que realmente tinha, mas que precisava ainda da minha presença. A realidade é essa, precisava da minha presença física. Paulo, eu andei nessa campanha em Minas Gerais 2 vezes mais do que na minha campanha de governador, com a governadora Anastasia, para apresentá-lo para os nossos companheiros, porque quem conhece a Anastasia, quem conhecia a Anastasia, tinha uma tendência de estar simpático com a sua candidatura, via nele seriedade, credibilidade, mas o problema era que ninguém conhecia, e o tempo da campanha era muito curto. Então, a minha prioridade, até para poder ajudar a candidatura de José Serra, é estando em Minas Gerais. E eu disse isso a ele em todos os momentos, ele sempre soube disso. Só para concluir, e aqui faço justiça, nunca ele pessoalmente me pressionou para ser candidato a vice. Mas eu vou entrar agora, vou pressionar um pouco, porque além de mineiro, você é político mineiro, né? Então é difícil você cair numa saia justa. Bom, é difícil cair numa saia justa, mas tem uma pergunta que não dá para fugir dela. O PSDB esteve tão bonitamente unido assim nessa última eleição? Como é que foi possível escolher, por exemplo, um candidato completamente desconhecido para vice-presidência, totalmente desconhecido da maioria do eleitorado? A euforia pela chegada no segundo turno não escondia ali a frustração disso só ter acontecido porque a Marina Silva roubou votos da Dilma Rousseff, não pelos méritos da campanha serrista. Que unidade foi essa que você deixa tão bonita aí explicando? Mas eu acho que houve, Gabi, compreendendo a realidade de cada região, enfim, as prioridades de cada estado, o partido esteve unido, o partido lutou muito e sabíamos que era uma eleição muito difícil. Não houve frustração quando nós fomos para o segundo turno. Aliás, houve frustração do outro lado, claramente, né, até pela própria expressão da candidata Dilma no pós-resultado ali do primeiro turno, ficou claro que ali houve uma frustração. Nós passamos a fazer um esforço enorme para buscar transferir para o candidato Serra a maior parcela dos votos que foram para Marina. E não conseguimos, houve até uma certa divisão. E o vice? A divisão foi uma escolha que acabou sendo pessoal. Se você me perguntar com muita franqueza, o Índio é um cara fantástico, boa praça, sabe? É um político com enorme futuro, mas tudo bem, não foi um nome que o partido recebeu sem algum sobressalto. Mas foi uma escolha no momento em que o que estava em jogo era até a presença do Democratas na chapa. Eu participei de uma reunião aqui em São Paulo, chamada pelo Serra, né, que durou toda a madrugada. Não se chegaria ainda a esse nome naquela reunião, mas chegaria-se no dia seguinte. E a preocupação era exatamente manter o Democratas na chapa, que até isso teve risco. E buscou-se aquela alternativa. Dentro do que nós tínhamos, foi uma alternativa razoável e não perdemos a eleição por causa disso. Senador, por que o eleitorado mineiro vota nos candidatos que o senhor indica para o governo, ou vota no senhor ou no indicado para prefeito e não vota no que o senhor indica para presidente? Olha, é muito simples para mim, Augusto. Nós vencemos as eleições em Belo Horizonte e vencemos as eleições no Estado porque em Minas Gerais havia esse sentimento de que era preciso dar continuidade. Nós tínhamos uma administração extremamente, como temos ainda hoje, bem aprovada a nível de Estado. Então, o que houve, Augusto, foi uma transferência horizontal.
Não houve uma transferência vertical, porque seria o caso de eu inverter pergunta e dizer assim, olha, o presidente Lula, com a popularidade que tem, em Minas igual, até mesmo maior do que a minha, por que ele consegue ganhar com a Dilma e não consegue ganhar com o seu candidato, que ele apoiou com o telemarketing, apoiou na televisão todos os dias? Se você chegasse em Minas um mês antes da eleição, você ia achar que o Lula era o candidato a governador de Minas Gerais, porque o Hélio Costa, que foi o candidato apoiado por ele, saiu da campanha para que o Lula entrasse. Então não houve essa transferência. Eu acho que houve uma transferência horizontal. Do ponto de vista nacional, essa, claro, que é uma das análises que nós podemos fazer, não é absoluta, mas é uma das análises. Houve deram ao presidente o crédito de dar continuidade ao seu mandato através da sua candidata. E em Minas não foi muito diferente. Nós tínhamos um governo extremamente bem aprovado e as pessoas deram a nós a oportunidade de dar continuidade ao nosso governo. Uma vez eu estava em 2007, em Mangabeiras, conversando com o senhor e acabei presenciando uma cena muito curiosa, o que eu acho vem bem ao cabo, bem a propósito do que o Augusto perguntou. Foram visitar o senhor naquele dia, naquela tarde, as grandes lideranças empresariais de Minas. E eu assisti um comício que eu pensava que era a seu favor e que, na verdade, era contra São Paulo. Os líderes empresariais de Minas queriam comer o fígado dos paulistas. Então eu pergunto, quando acusam o senhor de não conseguir dar votos ao candidato presidencial tucano em Minas, existe por trás disso um sentimento em Minas maior do que o senhor consegue controlar contra a força política de São Paulo? Marcos, sinceramente, eu acho que não tem isso. Inclusive, Mas eles falaram no discurso. O maior esforço que eu tenho que fazer, e eu agora há pouco, eu me encontrei antes de vir para cá, com o governador Alckmin, conversamos longamente, e temos que superar essa dicotomia, essa disputa que absolutamente não tem o menor sentido, não leva a lugar algum, como se Minas e São Paulo disputassem. Mas se tem que superar, quer dizer que existe. Disputassem espaço. Não, porque na mídia ela está presente em todos, está na mídia ou está na realidade? Em todos os momentos. O que existiu em Minas, e eu não... Porque isso existe no Nordeste também. O que existiu em Minas, e eu não escondo, uma certa frustração houve, é claro, né, dentro da expectativa. De uma expectativa que se tinha de que o Aécio poderia ser o candidato. Houve, até em companheiros nossos. Por maior que tenha sido o empenho de cada um dos nossos companheiros, isso é claro, basta ir a Minas que você percebe isso. Mas esse sentimento antipaulista, isso não existe, Marco. A meu ver, era algo pontual. Na verdade, esses empresários que você, enfim, com os quais você esteve, eles, na verdade, externavam esse sentimento de que era importante ter uma transição, era importante que o PSDB desse oportunidade ao candidato de Minas de disputar a eleição. Saindo um pouquinho de Minas, pegando um tema mais nacional, uma coisa que me chamou a atenção na reta final da última campanha foi o crescimento de uma direita raivosa, que se viu em colunas, em blogs da velha mídia e na internet, muito na internet, em setores das igrejas e alguns segmentos da antiga classe média, com manifestações racistas, preconceituosas e homofóbicas. O aborto até virou tema central da campanha. Lamentavelmente. Ao incorporar e parte esse discurso, o PSDB não corre o risco de romper com sua história social-democrata e caminhar cada vez mais para se tornar um partido conservador como é o DEM? Olha, eu concordo, Couto, que é uma luz amarela que se acende. Porque no momento da campanha eleitoral houve aproximação desses setores, até por exclusão da candidatura do PSDB. Mas eu falava isso hoje, coincidentemente, com o governador Geraldo Alckmin. É mais uma razão para nós mergulharmos, atualizarmos o programa do partido, dizemos o que nós pensamos em relação a políticas sociais, dizemos o que nós pensamos em relação à profissionalização do setor público, resgatarmos as nossas bandeiras para não ficarmos dependentes de bandeiras que de alguma forma não são nossas, mas que se aproximaram de nós. Eu confesso que foi um retrocesso, foi algo ruim, não apenas para nós, enquanto oposição, para o processo político brasileiro, que esses temas ganhassem espaço de centralidade numa discussão onde deveriam ser marginais e periféricos. Mas é uma preocupação. É uma preocupação que nós devemos ter, repito, para descolarmos de alguns segmentos de pensamento da sociedade que não são aqueles que originaram a criação do PSDB e que fazem parte da trajetória dos principais líderes do PSDB. Por que isso aconteceu? Por que na campanha, durante a campanha, o fim da campanha, esse discurso ficou tão importante? Quem está por trás Paulo, disso? Era vontade de ganhar voto, caçar voto onde dava? Qual que era a questão? Eu, sinceramente, não acho que isso tenha surgido por ação da campanha.
campanha, de alguma forma, pode até ter se beneficiado em determinado momento desse discurso. Mas você não controla todas as peças, né, no processo eleitoral. Esse assunto foi ganhando dimensão, a mídia foi também dando a ele um espaço, a meu ver, exagerado. E no momento em que ele surgia com um antagonismo em relação à candidata presidente da República, por derivação, por consequência, acabou sendo também um discurso do candidato Serra, por mais que não estivesse, olha, em nenhuma das reuniões que nós tivemos, em nenhuma das discussões que nós promovemos, esse discurso surgia como algo importante, como algo estratégico para a campanha eleitoral. Mas quando o senhor vê, por exemplo, ele beijando o crucifixo, o senhor não tem vontade de ligar para ele e falar, como é que foi isso? Não tinha, inclusive, essa intimidade, além da necessidade de ligar e falar, fazer alguma coisa? Eu não sou a melhor pessoa para fazer esse julgamento. Eu repito aquilo que disse. Eu acho que o Serra foi um lutador nessa campanha. Se não foi a melhor campanha do mundo, ele lutou como pôde. E numa campanha se erra e se acerta. Não vou eu aqui, até por estar tão envolvido nesse processo, fazer um juízo de valor em relação à posição do Agora, eu concordo, né, com a importância exagerada atribuída a esse tema. Agora, você não acha que também se esquece de que isso surgiu porque a candidata Dilma Rousseff deu duas declarações opostas sobre o mesmo tema? Certamente. Se discute hoje o aborto e não se discute a questão da mentira. Mais do que a posição contrária, a incoerência das manifestações anteriores concordo com você, Augusto, deram a esse tema uma dimensão maior do que ele deveria ter. O efeito colateral disso é que outras questões, essas realmente importantes, ficaram também prejudicadas. Olha, eu sou um tucano, como vocês sabem aqui. Eu adoraria, e isso eu cheguei a dizer ao Sérgio no início da campanha, que nós tivéssemos antecipado, por exemplo, o debate sobre privatizações. Porque o que acabou ocorrendo foi que ficou meio parecida com a campanha anterior. No final, o governo veio fortemente em relação a isso e nós partimos de uma reação reativa. O PT usou muito bem. Defensiva, em relação a algo que nós deveríamos ter uma posição ofensiva. Vamos lá, vocês são contra a privatização, dizendo aos nossos adversários, por exemplo, da telefonia. Então, todo cidadão brasileiro que for contra a privatização da telefonia, tem que pegar o celular e jogar fora hoje. Porque nós tínhamos, né, um modelo anterior, né, arcaico e enfim, nós lembrávamos como era. Siderurgia. Era correto que do orçamento da União a cada ano saísse alguns bilhões de reais para sustentar o déficit do setor siderúrgico? A própria questão da Vale do Rio Doce, não estou dizendo que todos tenham que me apoiar, não, mas vamos para esse debate com altivez, com coragem, porque nós ajudamos a construir, Gabi, esse Brasil que está aí hoje. O que me incomoda, e vai me permitir, meu querido amigo Coxo, de falar isso com absoluta franqueza, o que me incomoda é essa titularidade absoluta do atual governo e do próprio presidente da República em relação a tudo que foi feito. Se um extraterrestre pousasse no Brasil nos últimos anos, ou nos últimos meses, e ouvisse apenas o presidente da República falar, ele ia achar que o Brasil foi descoberto em 2003, em 1º de janeiro, quando o presidente assumiu. E não é verdade. Nós viemos de um histórico de realizações extremamente importantes para que o presidente Lula pudesse ter governado com as condições que governou e com a oposição do PT em vários desses momentos. O Marque aqui me inspira a voltar até em 85, com a eleição de Tancredo, né, no início da redemocratização, PT contra. Depois, se quisermos avançar um pouco mais, vem a sucessão de Collor, um momento de trauma, né, do país, assume Itamar, precisando de sustentação, não tinha sustentação política nem partidária. O PT se nega a dar a ele essa sustentação. Quisermos andar mais rápido, vamos chegar no governo do presidente Fernando Henrique com plano real. O PT, porque já tinha um candidato que apresentava viabilidade eleitoral, foi contra o plano real. Aí já pega o meu tempo. A lei de responsabilidade fiscal, eu me lembro a dureza no Congresso para aprová-la. Hoje o PT a defende a ferro e fogo, mas foi contra a lei de responsabilidade fiscal. O início dos programas sociais começaram no governo do presidente Fernando Henrique. E eu gostaria, Gabi, de ter ouvido uma vez sequer, uma só, um reconhecimento do presidente. Acho que seria generoso para com o país que ele governa com tanta popularidade, dizer o seguinte: o Brasil hoje caminha bem porque nós tivemos outros governos que ajudaram o Brasil a vir nessa direção. Peraí, eu tenho que fazer um intervalo aqui, só para terminar esse bloco. Aécio, a Dilma vai ter aqueles tradicionais 100 dias de lua de mel com o poder, ou você vai entrar, o seu partido vai entrar de cara com a oposição? Eu tenho que perguntar para vocês, né? Vocês vão dar ela essa carência toda. Eu acho, sabe, Gabi, que nós devemos fazer uma oposição firme, mas uma oposição
mais qualificada do que nós fizemos até aqui. Tá? Vamos falar, mais uma vez, eu volto ao programa do partido, ele seria importante até para definir quais são essas questões centrais que nos diferenciam do atual governo, né? A ocupação indiscriminada de cargos públicos pelos companheiros, né? Então, ele gerando uma desqualificação de setores importantes do governo, a política externa, né? Vai continuar sendo uma política com viés claramente ideológico ou uma política externa, como os países em desenvolvimento, ou mesmo desenvolvidos, praticam, pragmática, que defenda os interesses comerciais, por exemplo, dos países? Essas são incógnitas que nós vamos ver respondidas pela própria ação da presidente. Nós estamos terminando o primeiro bloco do Roda Viva com o ex-governador mineiro Aécio Neves, senador eleito. Voltamos depois de um rápido intervalo. Até já. De volta com Aécio Neves no centro do Roda Viva. Aécio, você está acompanhando a montagem, com certeza, do novo governo. O que você achou da manutenção de praticamente a mesma equipe no comando da economia? Aliás, esse foi um assunto com o qual você mais ou menos terminou o bloco anterior. Você estava falando dos feitos do PSDB no governo, entre eles fica sempre implícita a questão da política econômica do presidente Fernando Henrique e Itamar Franco. Não é mais difícil fazer oposição se vocês alegam sistematicamente que a política econômica é a do presidente Fernando Henrique, dos governos anteriores do PSDB? Ao contrário, até porque esse foi o grande mérito do governo Lula, contrariando todo o seu discurso e a sua pregação, né, adotou a política econômica do governo anterior. Esse momento, sabe, Gabi, quando você perde uma eleição, você tem que dar chance a quem venceu as eleições de montar o seu governo, de iniciar o seu governo. Nós não devemos nos precipitar nas nossas críticas, mas elas virão a partir da realidade, a partir do descumprimento de determinados compromissos que foram assumidos na campanha eleitoral. Eu acho, Gabi, que no cerne dos problemas que o governo terá, e nenhum de nós torce para que as coisas venham mal, mas eu faço aqui uma análise, né, de quem acompanha, né, com alguma frequência as questões econômicas. Eu acho que nós podemos viver daqui um pouco o que eu poderia chamar de síndrome da marolinha. A partir do momento em que, mesmo no momento mais agudo da crise, o governo desconhece os seus efeitos, implementa algumas medidas, vamos chamar anticíclicas, né? Estimulando alguns setores da economia através de isenção fiscal, mas não cuida estruturalmente, não admite que havia um problema estrutural na economia que está aí hoje manifestado pelos déficits agudos que nós estamos tendo em conta corrente, um aumento preocupante das importações e, em contrapartida, a diminuição das nossas exportações, né, com uma possibilidade de um retorno, né, a um tempo muito antigo de Brasil exportador de commodities, porque isso tem um efeito na desindustrialização também do país. São problemas que o governo vai ter que enfrentar. E é esse mesmo governo que vai ter que admitir que tem problemas, porque nós vamos ter um 2011 que não será fácil, do ponto de vista de contenção de investimentos. É esse mesmo governo que na campanha eleitoral disse que estava tudo às mil maravilhas. Então, esse tipo de incoerência que vai surgir devem ser, sim, cobradas pela oposição. Mas nós vamos fazer uma oposição, Gabi, sem ódios, uma oposição que não foca a pessoa da presidente ou desse ou daquele ministro. Eu prefiro observar a conclusão da montagem do Ministério, até agora, né, uma presença petista muito forte, o que já dá uma sinalização, uma presença de São Paulo extremamente forte, como me alertava hoje, inclusive, o governador Geraldo Alckmin, né, em alguns dos principais espaços, mas é preciso que nós possamos dar tempo a que a presidente comece a agir, até porque a presidente Dilma tem todos os méritos, senão não seria presidente da República, mas há em todos nós uma grande incógnita, ela gera uma grande incógnita, até porque ninguém a conhece na ação política de vanguarda, ela na presença pessoal dela nas discussões políticas, na construção das maiorias no Congresso. Há uma interrogação no ar.
e nós não devemos nos antecipar a essa resposta. O governo deve agir e nós devemos fazer a oposição a partir da ação do governo. A oposição dá a impressão, às vezes, que sai de férias, né? Por exemplo, o senhor está falando que tem que observar o quadro, tem toda a razão. Agora, certos casos em curso, eu não entendo como podem ser esquecidos. O senhor, por exemplo, foi vítima de uma acusação, a meu ver, absurda, de envolvimento com a história da quebra de sigilo. O senhor foi acusado pelo presidente do PT de ter provocado a quebra de sigilo fiscal dos dirigentes do PSDB aqui em São Paulo. Isso vai ficar assim? Mas é um absurdo tão grande. É absurdo. Não, quem fez, na verdade, a acusação foi uma figura secundária do partido, que eu não sei nem o nome aqui, mas que está sendo processado, obviamente, por nós. Todo partido costuma ter algumas figuras, né, que servem a esse jogo mais sujo no processo eleitoral. Se não me engano, Vargas é o sobrenome dele, sobrenome até ilustre, mal aproveitado. André Vargas. Mal aproveitado hoje, está sendo processado por nós. Mas é algo tão absurdo, Augusto, né, que absurdo. Não passa, né, na cabeça de ninguém que possa ter uma conexão com a realidade. São aqueles momentos eleitorais onde essas figuras menores acabam atuando para criar algo na mídia que possa constranger os seus adversários. Eu vou continuar fazendo algumas políticas como eu sempre fiz. Vocês já me conhecem, né, de outros carnavais. Compreendendo que a questão de gestão pública é o grande desafio que o Brasil tem pela frente. Vocês vão me ver no Congresso falando muito da profissionalização do setor público, com exemplos concretos a partir dos resultados que nós obtivemos em Minas Gerais, e falando muito da federação. Nós estamos vendo esfacelada a federação no Brasil. Federação no Brasil hoje é uma palavra solta numa folha de papel. 70% de tudo que se arrecada no Brasil, com o imposto do telespectador, está concentrado nas mãos da União. Os municípios, eu tive uma reunião longa na última semana, logo que cheguei de viagem, com um grupo de prefeitos da Associação Mineira de Municípios em Montes Claros. E Minas tem 853 municípios, 400 não pagarão o 13º salário. Isso quer dizer que no Brasil, nós podemos estar falando de 40% dos municípios com dificuldade para pagar o 13º salário. E é uma curva perversa que vem crescendo, porque o governo, ele isenta, por exemplo, setores da indústria de imposto de renda ou mesmo de IPI, que são os impostos compartilhados com estados e municípios. Ele não isenta apenas da sua parcela desses impostos, do total. E ao contrário, das contribuições que são arrecadadas exclusivamente pela União, não se isenta nada. Então nós precisamos levar ao Congresso Nacional essa discussão. Vamos refazer a federação no Brasil, vamos redefinir atribuições e responsabilidades para estados e municípios. É algo que pode parecer complicadíssimo, quase que utópico, mas vai ser a razão principal do meu mandato. Assim, nesse almoço com o governador Alckmin, certamente se discutiu como é que se vai dar o diálogo, né, do governo com a oposição, da presidente Dilma com os governadores. Numa recente entrevista que eu fiz com o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, dias antes das eleições, ele defendeu o diálogo com a oposição, o Eduardo Campos, e disse: há líderes na oposição com quem temos mais identidade até do que com pessoas que estão na base de sustentação do nosso governo federal. Aécio Neves é o exemplo de uma liderança política jovem e que tem tradição democrática. Por que não dialogar? Me pergunta dele. São as palavras do Eduardo Campos. Vocês dois são netos de grandes líderes políticos, Tancredo e Arraes, e seus nomes já são apontados como possíveis candidatos em 2014. Em que se basearia esse diálogo? Por onde começar? Olha, agradeço as palavras do governador Eduardo, né, que vem fazendo também um governo extremamente eficiente em Pernambuco, e eu tenho afinidade com o Eduardo de muito tempo, não apenas das nossas origens, da nossa descendência, talvez até inspirado por ela, mas no Congresso fomos parceiros. Muitas das ações que nós implementamos em Minas, o Eduardo levou para Pernambuco, e nós não podemos colocar uma muralha entre nós, porque ele apoiou uma candidata e eu apoiei outra. Eu repito, eu tenho com o Eduardo e com setores do PSB enorme identidade, tanto que o PSB em Minas ficou conosco na eleição, apoiou o Anastasia, como fez o PDT, por exemplo. E talvez até cometendo aqui uma inconfidência, nessa terça-feira nós vamos estar juntos, nós vamos jantar juntos em Brasília, exatamente conversando sobre a agenda do Brasil, não do governo ou da oposição. O meu temor, Paulo, é que o Congresso Nacional, o próprio Senado, continuem, como vem ocorrendo até hoje, reféns de uma agenda construída exclusivamente pelo governo federal, pelo Poder Executivo.
Então, nós devemos nos antecipar a isso. E para isso eu preciso também conversar com forças do governo que vão estar lá presentes. Então, não é apenas a minha ideia, não, porque é de outros também. Mas o meu sentimento é de que é possível nós construirmos uma agenda de 3 ou 4 reformas constitucionais importantes que nós possamos até de alguma forma influenciar ou forçar o governo a colocá-la também na sua agenda. A política é a primeira delas. Todo mundo fala de reforma política antes da eleição. Depois, os interesses desses ou daquele partido, dessas ou daquelas forças políticas acabam contrariando a reforma política. A questão tributária tem que ser enfrentada, mas o governo federal tem que enfrentar esse contencioso. Não se faz reforma constitucional no Brasil, e fala aqui um parlamentar, né, por 16 anos, que presidiu a Câmara, foi líder por 4 anos, não se faz reforma constitucional no Brasil sobre nenhum tema sem que o governo federal bote a cara, sem que o governo federal assuma posição. Reforma tributária, para citar um exemplo. O Costa se lembra disso, eu fui a pelo menos 4 reuniões na Granja do Torto com todos os outros governadores e com o presidente da República. Construímos um projeto razoavelmente consensual, que poderia ser aprovado. Não foi porque junta-se um grupo de governadores que, por exemplo, queriam a continuidade da guerra fiscal com os governadores do Centro-Oeste e o governo não arbitra, aí deixa solta a proposta no Congresso Nacional. Esse é um exemplo que eu poderia te dar em outros temas, vale para a reforma política, para a cláusula de desempenho, que é preciso que o governo arbitre. Cabe à oposição apresentar essas propostas que sejam de Estado. Eu consigo, Paulo, muito claramente diferenciar o que são questões de Estado e quais são as questões de interesse de governo. Nós devemos ter a grandeza, nós da oposição, para defendermos enquanto oposição aquilo que nós defendíamos enquanto governo. Não é porque nós fomos para a oposição que eu vou deixar de perceber onde é que estão os gargalos a um crescimento, né, mais veloz do país. Só aquele que se sente muito frágil é que se negará a discutir com o governo esses temas. Eu vou estar sempre à disposição para fazer uma oposição muito firme, mas sempre à disposição para dialogar em torno da construção dessa agenda. E eu começo exatamente já aproveitando o Ricardo e cometendo aqui uma inconfidência, mas eu creio que não vai desagradar meu amigo Eduardo. Começo essas conversas nessa semana com ele, com o governador eleito do Espírito Santo, hoje senador Renato Casagrande, em Brasília. Senador, eu queria fazer mudar um pouco de assunto. Eu queria falar um pouco sobre as relações do seu governo com a imprensa mineira, que são relações um pouco tensas, me dizem. O senhor é muito simpático, o senhor aqui, uma personalidade toda cativante e tal. Mas, assim, a fama que existe lá é que quando saem críticas ao seu governo, notícias negativas e tal, o senhor tem uma reação bastante dura. Inclusive, assim, atribuem-se a saída, quedas de jornalistas, diretores e tal. Então, quando saiu reportagens escritas, o senhor tem uma postura lá dentro, o senhor tem casos. Como é que é isso? Paulo, isso não existe, isso é um grande folclore. Olha, Minas, como eu acho que até a nível nacional e em outros estados, existe o seguinte: quando o governo é exitoso, quando o governo apresenta bons resultados, é natural que ele tenha elogios. Quando faz bobagens, quando também se equivoca, porque dizem que é muito pouco, seja criticado. Pouca bobagem, vamos dizer, sai pouca crítica. Assim, mesmo assim, o senhor tem um governo aprovado, isso não depende da imprensa. Você está falando de uma característica, talvez, da imprensa, que não acho que é só mineira, não. Eu posso te dar um exemplo. Por exemplo, eu convivi durante muitos anos, 6 anos do meu governo, com um prefeito da capital, hoje parece que ministro aí já anunciado, ou a ser anunciado, Fernando Pimentel, do PT. O tratamento era o mesmo, não existia absolutamente diferença nenhuma. As críticas não eram maiores ou menores ao meu governo do que ao dele. Por quê? Porque ele tinha uma administração também bem aprovada. Isso é um folclore enorme, Paulo. Olha, Minas seria compreender que Minas não, ou pelo menos ter a ideia de que Minas não avançou, que Minas não é um estado democrático. Minas tem a segunda população do Brasil, a segunda economia do Brasil, não é uma província. Mas o que me fala assim, que assim, em Minas tem uma característica, como a força da publicidade oficial do Estado de Minas é muito forte, a imprensa tem uma relação de dependência com os governos, e o governo tem um poder de pressão sobre a imprensa que origina até o tipo de relação... Eu me lembro que em 82, quando o Tancredo assumiu o governo, a crítica era exatamente a mesma. Mas temos que fazer uma análise histórica dessa relação do governo com a imprensa. Não é diferente no meu governo do que foi. Senador? Não estou dizendo que é diferente, estou dizendo que parece que o senhor manteve isso.
Não mantive, ao contrário, eu estimulo que a imprensa mineira cresça. Eu acho que ela tem também que ter apoio governamental, não para trocar favores, mas para crescer, para se desenvolver. Nós temos uma mídia muito regional, né, Paulo? Você sabe disso. A nossa mídia não vai muito além das nossas fronteiras. Isso é um problema. Ao contrário, eu gostaria de ter uma imprensa mineira ainda mais vigorosa para poder influenciar de alguma forma aqui, como influencia os jornais de São Paulo, as televisões de São Paulo. Até porque fica uma luta um pouco desigual, porque até as coisas positivas que ocorrem em Minas, muitas vezes nós ficamos dependentes da mídia de fora de Minas Gerais para que tenha alguma visibilidade, e na maioria das vezes acaba não tendo. Minas, e você certamente sempre convidadíssimo para estar lá, basta conversar com as pessoas com maior isenção, sem vinculação com grupos políticos, você vai perceber que a liberdade é absoluta. Senador, como é que vai se construir essa linha de oposição? Oposição mais forte, menos forte, diálogo, como é que isso se constrói? E na mesma pergunta, eu quero embutir, o senhor fala na refundação do PSDB. Como se daria essa refundação e quem comandaria esse processo? O senhor quer ser presidente do PSDB? Estão falando muito no seu nome, inclusive aqui em São Paulo. Olha, eu começo pelo início da... Quem vai comandar isso e como vai se construir? Na vida a gente vai aprendendo, né, até com os nossos próprios equívocos. Eu aprendi a não adjetivar muito a oposição. Toda vez que você coloca um adjetivo, oposição dura, vai parecer que é uma oposição intransigente. Oposição responsável, vai parecer que você já está compondo com o governo. Vamos fazer oposição, mas não é uma oposição desqualificada. Eu tenho sugerido ao atual presidente do partido, conversei hoje com o governador Geraldo Alckmin, vamos constituir um núcleo de inteligência ao lado da direção do partido, pessoas qualificadas, que tenham tempo para fazer pesquisas, que tenham tempo para acompanhar as ações do governo nos diversos frontes. Nós precisamos ter mais informação e não fazemos uma oposição. Vou usar a palavra sua, então. Você disse assim que você pretende ser um opositor generoso nas questões de interesse público e aguerrido nas questões políticas. Você já usou essas duas palavras. E disse que estou aprendendo, né? Porque depois que eu usei essas expressões... Né? Depois que usou já deu problema. Acho que eu falei o seguinte, oposição firme, logo depois da eleição, vamos fazer uma oposição firme em relação ao governo, às propostas que fez durante a campanha eleitoral, mas generosa com o Brasil. Ser generosa me deu um trabalho, meu amigo, enorme. Então, não estou querendo adjetivar muito. Mas para você eu posso dizer, eu acho que eu tenho que sentar na mesa como uma figura da oposição, e não vou ser líder, Marco, para não fugir à sua pergunta. Olha, para tranquilidade de muitos companheiros nossos, não sou candidato a nenhum cargo no partido. Não sou candidato a líder do PSDB no Senado, não sou candidato à mesa do Senado. Eu quero ter liberdade para fazer o que eu faço com enorme prazer. Tem muita gente que não gosta do parlamento, acha tedioso, acha sem resultados, sem expectativa. Eu gosto do parlamento. E esse período meu de 8 anos do governo me fez sentir até um pouco mais de saudade, porque aí não é a cobrança também imediata, não é aquela agonia que você tem, sobretudo nós tivemos no início do governo com a situação de déficit muito aguda no Estado. Eu quero, a partir das relações que eu construí ao longo da minha vida pública, ajudar o Brasil e ajudar, inclusive, conversando com o governo para que nós não tenhamos, vou repetir o que eu já disse aqui, uma agenda exclusivamente de interesse do governo. É o seguinte... Vocês têm esses assuntos que serão discutidos, nós temos esses assuntos que precisam também estar na pauta. E a partir daí, vamos construir a nossa agenda, que seja do governo. O governo tem interesses vitais que dependem do Congresso, mas existem interesses da sociedade que muitas vezes dependem de uma ação do Congresso e que o Congresso não tem exercido, que o Congresso não tem feito. Senador, na convenção que formalizou a candidatura do José Serra, o senhor fez um discurso muito vigoroso, muito contundente, eu gostei do discurso, defendendo o legado aí do presidente Fernando Henrique. O senhor falou das privatizações, o senhor disse que o PT se opôs ao Plano Real, o senhor disse tudo isso. Por que esse discurso, como o senhor diz, é a volta e as origens, por que esse discurso nunca é repetido durante as campanhas presidenciais? Aliás, o presidente Fernando Henrique Cardoso já disse que não vai mais apoiar a candidatura que não reconheça as coisas dele. Acho que um erro nosso, porque de alguma forma, a partir do momento que as principais lideranças não assumem um legado que é positivo, problemas, claro que teve problema do governo do presidente Fernando Henrique, mas olha, é tão superior o nosso saldo positivo de contribuições que o governo do presidente Fernando Henrique e a partir dele o próprio PSDB deu ao Brasil, é infinitamente superior
superior a determinados problemas que nós vivemos. E aí que está, essa coisa do programa do PSDB, que alguns, né, colocam enfim, algum obstáculo, um pé atrás, nessa coisa da refundação, eu vou insistir nesse termo, porque tem que ser algo realmente profundo, visa também isso. Vamos resgatar as nossas bandeiras, vamos falar que nós sim fomos responsáveis pelas privatizações e elas foram muito importantes para o Brasil. E vamos para o debate. Mas, vamos aceitar o contraditório. O importante seria definir, refundar como? O quê? O PSDB nasceu como um partido de centro-esquerda. Vamos dizer assim, PT era esquerda, o PSDB era centro-esquerda. Bem, naquele momento, aquele programa é um programa de centro-esquerda. Hoje, seria um partido de centro-esquerda? Como é que o senhor vê? Como é que o senhor vê isso? Tem que ser um autêntico partido social-democrata. Nós temos que ter um discurso claro para os movimentos sindicais. Não existe partido social-democrata no mundo sem vinculação com os sindicatos. E o Paulo disse isso aqui rapidamente, me permite explorar um pouco mais. As urnas nos deram um recado muito claro e não vamos errar no diagnóstico. A maioria da população brasileira, no primeiro momento, no primeiro turno, que é onde você não vota por exclusão, você vota a partir das suas preferências que estão ali colocadas, a maioria da população brasileira disse não. Tanto que a eleição foi para o segundo turno, né? Um pouco mais do que a maioria. Então isso significa que existe um espaço de reencontro, de reconciliação do PSDB com esses setores que já foram, Paulo, lá atrás, você fala do momento da nossa fundação, já foram muito próximos de nós, setores liberais da sociedade, setores até mesmo de movimentos sociais que foram se distanciando de nós. Então, novo programa, que partiria dessa refundação, tem que, em primeiro lugar, compreender quais são as prioridades do Brasil de hoje, não do país de 22 anos atrás, quando nós fomos fundados, que era o combate à inflação, o primeiro dos desafios. Se bem que já tem uma inflaçãozinha aí, né? Preocupante, alguns sinais preocupantes. Mas não é esse o norte do nosso programa de governo. Política externa. O que nós pretendemos? Qual a inserção que o Brasil quer ter externamente? Ela é meramente ideológica? Ela vai compatibilizar o interesse dos países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, com as nossas relações com as principais economias? Mas o governo também acha que o alinhamento deles não é meramente ideológico. Eles acham que não é. Eles acham que é comercial. Mas é uma discussão para se ter. Nosso programa está velho. E vou usar aqui te dizer mais uma coisa. A maioria do nosso pessoal nem sabe o que está no nosso programa. Então, é a oportunidade de fazermos uma coisa que nos recoloque dentro do espectro político brasileiro, aonde nós devemos estar, na centro-esquerda, e a partir daí é que nós vamos, já vou em seguida lhe ouvir, buscar novos parceiros. A centro-esquerda hoje não é novos parceiros. O governo hoje não é mais centro-esquerda? Não, eu acho que nós estamos mais à esquerda do que o atual governo. O atual governo insiste muito voltando um pouco aí a esse assunto que já foi tocado, numa regulamentação das atividades dos meios de comunicação e garante que quer defender a liberdade de imprensa e de opinião. Garantia, aliás, que a Dilma disse logo após a sua eleição. Eu quero saber se a oposição aceita discutir esse tema ou aqui não tem acordo. É um tema absolutamente fora do tempo e sem qualquer prioridade. Me preocupa, ao contrário, o que começou a ocorrer, vocês já perceberam, as movimentações regionais. Em Minas mesmo, um projeto, isso é orientado por setores próximos ao governo. Em Minas tem um projeto nessa mesma direção, tramitando na Assembleia Legislativa, como já tem no Ceará, como já existem alguns outros no estado do Rio de Janeiro, e isso precisa ser combatido. Você criar o Instituto de Cerceamento da Liberdade, que possa chegar ao conteúdo da programação, isso sim é um atentado à democracia. É isso. Por mais que você não queira, mas já estamos falando, todo mundo está vendo, de 2014. Né? O teu discurso está pronto, pelo jeito. Né? O discurso que faltou em 2010 está pronto para 2014. Alguns anos atrás, não sei se você vai se lembrar, depois das comemorações de um 21 de abril em Ouro Preto, medalhas, tal, até ganhei uma, durante o almoço com amigos, você disse que não daria a vida pelo cargo de presidente. Não tinha nenhuma obsessão em se eleger presidente da República. O senhor falou algo mais ou menos assim: se acontecer, tudo bem. Se não, não vou morrer por causa disso. O senhor continua pensando do mesmo jeito? Do mesmo jeito, e acho que isso é muito bom, poxa. Olha, eu tenho uma disposição enorme para fazer política. E agora, renovado pela Vitória Nossa em Minas, renovado por esses dias que eu passei viajando, eu acho que existe um vácuo a ser ocupado dessa oposição, que eu acho que é boa para o país, que não vai permitir ao governo nadar de braçada em todos os temas, ele vai ter que apresentar resultados. Eu penso dessa forma. Vamos qualificar essa oposição.
A Presidência da República, Tancredo tinha uma frase que eu repito e resume, até porque ele foi talvez a maior vítima dela. Presidência é destino. Você não constrói um projeto presidencial única e exclusivamente pela sua vontade pessoal. E eu, como sou... Às vezes acontece. Às vezes acontece, mas é raro. Eu, como sou um homem de bem com a vida, Gabi sabe disso, né? Sou muito feliz com a vida que eu levo, eu gosto, sabe, das companhias que eu tenho, faço política com enorme... Gosta de surfar. Com enorme disposição. Eu confidenciei a Gabi pouco tempo atrás. Ele gosta de surfar longe de Brasília, não? Porque Brasília não tem onde surfar, mano. Por enquanto não tem onda nenhuma para eu surfar lá. Mas, poxa, essas coisas, se tiverem que acontecer, tem que ser com naturalidade. Candidatura presidencial que não tem uma dose razoável de naturalidade, fica só na candidatura. Ô, Aécio, eu vou ter que terminar esse bloco. Duas coisinhas aqui, né? Diante disso que você falou quanto à candidatura, eu fico sempre um pouco chocada quando ouço isso quando vejo se repetir... De não ter obsessão? Não, quando eu vejo se repetir essa mesma doce mentira de que não faço questão. Por exemplo, no teu jantar com o Eduardo Campos, a julgar pelas últimas notícias, vocês vão disputar no palitinho quem vai primeiro ou não? Olha, o Eduardo e o seu partido PSB vão participar do governo, trabalharam por isso, ganharam as eleições, mas eu vejo no PSB uma interlocução, um canal importante para nós chegarmos a discutir essas matérias, que são muitas vezes complicadas para o governo, principalmente um governo que tem uma base tão ampla e tão heterogênea como esse. A partir das afinidades que nós temos, essa é a boa política. Gabi, está faltando arte na política brasileira, as pessoas precisam fazer política com desprendimento, sim. E só para concluir, eu demonstrei, eu poderia ter ido à convenção do partido, não fui porque ali sim haveria um risco de racha no partido. Desde 2006, quando o Geraldo e Serra acabaram disputando no final, o nome sempre foi citado como candidato. Eu disse, não, eu tenho uma reeleição em Minas, meu caminho natural disputar em Minas Gerais. Você costuma dizer que o poder é destino e não vocação pessoal. Então eu gostaria de saber, nesse momento, o seu destino diz o quê? Que você deve ser presidente do Senado? Não, até porque isso é absolutamente impossível de acontecer. Eu sempre defendi, quando era da base majoritária, o respeito à proporcionalidade na composição dos cargos no Congresso. E talvez muita gente não tenha a sua atenção chamada para isso. O respeito à proporcionalidade na ocupação dos cargos é vital para a oposição, não é para o governo apenas. Porque senão, eventualmente, uma maioria que se consolida no parlamento, na Câmara ou no Senado, vira dona de tudo. Vira dona de toda a mesa, por que vai ceder oposição? Vamos fazer o rolo compressor, assume todas as relatorias importantes, toma conta de todas as comissões. Então, o respeito à proporcionalidade é uma defesa para as minorias, para que nós tenhamos o nosso espaço, as nossas trincheiras de atuação. E eu, Gabi, que fui presidente da Câmara, só lancei minha candidatura no momento em que constituí oficialmente um bloco com o PTB. Eu era o líder do PSDB, na época o Roberto Jefferson, nós fizemos um bloco PSDB, PTB e segundo regimento. É o partido majoritário ou bloco majoritário que disputa o primeiro cargo em importância. Foi aí que eu fui candidato, vencendo uma eleição em plenário. Então eu defendo respeito à proporcionalidade e o PSDB não tem hoje votos, cadeiras no Senado para disputar a presidência. Muito bem, estamos chegando ao fim do segundo bloco com Aécio Neves e voltamos em seguida. Até já. De volta para mais um bloco do Roda Viva com o senador eleito Aécio Neves. Aécio, algumas semanas atrás, aqui no Roda Viva, nós tivemos o ex-ministro José Dirceu. Ele se defendeu das acusações de ser chefe de quadrilha, insistiu na tese de que seu julgamento foi político, disse confiar numa absolvição no Supremo Tribunal Federal. Eu queria fazer uma pequena especulação aqui. A oposição se arrepende hoje de ter abandonado a luta pelo impeachment do presidente na época do mensalão. E, aliás, a questão do mensalão mexe com o tema de financiamento de campanhas eleitorais e todo o emaranhado de doações legais, umas, outras nem tanto. Financiamento público de campanha é viável no Brasil, Aécio? Olha, eu começo pela primeira parte da sua pergunta e, obviamente, não tenho delegação para falar em nome da oposição. Mas eu não me arrependo da posição
que tive naquele momento, a favor das investigações profundas, mas eu não percebia que havia ambiente político para o impeachment do presidente, porque o impeachment do presidente da República é algo muito sério e ele tem que ter, a meu ver, dois componentes que devem se somar. A gravidade das denúncias, a veracidade das denúncias, em parte eu acho que ali existia, mas também o sentimento na opinião pública favorável a esse afastamento. Senão você pode caminhar num terreno perigoso. E eu não percebia que haviam esses dois componentes naquele momento. Tive essa posição interna dentro do partido, posso até ter me equivocado, mas eu continuo achando que foi a posição mais prudente. Financiamento público de campanha, defendo isso desde 1989, quando cheguei logo na 88, na Constituinte, foi meu primeiro mandato. Eu já achava que o financiamento público exclusivo é muito mais barato, nivela mais adequadamente, cria uma certa isonomia entre as disputas que o financiamento privado jamais vai poder trazer. Esse é um dos temas que eu pretendo, e não apenas eu, mas outros senadores com os quais eu tenho conversado, pretendem também na discussão da reforma política introduzir. Esse e também, já vou deixar um aqui no ar, aquilo que nós chamamos, uns chamam de cláusula de barreira, eu prefiro chamar de cláusula de desempenho, que permite que haja a atuação parlamentar apenas para os partidos que representem alguma coisa, que tenham alguma sintonia com algum segmento da sociedade. A proposta inicial, que chegou a ser aprovada, mas foi por lei complementar e por isso o Supremo acabou desqualificando e, portanto, anulando essa votação, definia que um partido político, para ter assento no parlamento, ele tem que ter pelo menos 5% dos votos nacionais para a Câmara dos Deputados, com um mínimo de 3% em pelo menos 9 estados, que daria uma característica nacional a esses partidos. Se aplicada hoje, Gabi, essa regra reduziria os mais de 20 partidos em funcionamento no Congresso para alguma coisa em torno de 6 ou 7, que seria muito mais eficiente do ponto de vista das negociações, das discussões sobre as grandes matérias, que são feitas hoje quase que individualmente, não é nem por grupo, além dos grupos de interesse que atuam dentro de vários partidos, além dos grupos, como por exemplo evangélicos, que permeiam vários partidos. Você tem sem número de lideranças hoje, e eu fui presidente da Câmara, me lembro, a dificuldade para você colocar uma matéria em votação e a facilidade à obstrução de líderes de um só parlamentar, líderes de si próprio, que nós tínhamos no meu tempo e provavelmente vamos ter agora, que se dão em função desse quadro tão plural e tão pouco representativo do que é a sociedade brasileira. Esses são temas. E eu defendo o voto distrital também, Marco. Faltou a oportunidade de falar. Eu defendo o voto distrital misto, que era o originário na proposta do PSDB, como o caminho da transição do atual modelo proporcional para o modelo também mais representativo do país. O financiamento público de campanha, quer dizer, o senhor fala, o pessoal do PT é a favor... E ninguém vota. E ninguém vota. Por quê? Porque é bonito falar e é ruim de fazer, porque o financiamento hoje, essa coisa assim, facilita quem quer ter caixa 2, facilita o poder econômico também, quer dizer, o poder privado. É uma análise, Paulo, eu acho que tem um fundo de verdade. Nós vamos ter oportunidade agora de compreender essas razões. Eu vou estar propondo o financiamento público exclusivo de campanha. Tentar fazer uma coisa mitigada, aí surgiu uma proposta dessa, que eu acho que aí é o pior dos mundos. Você vai ter o público, que é na prática? Você vai ter o público e você vai ter um recurso no orçamento, você vai dividir o eleitorado, falou-se em R$7 um valor, vamos dizer, médio, pode ser, se não me engano, esse era o valor que se pensou lá atrás, por eleitor. Né? Então, você vai ter esse recurso, soma isso pelos 100 milhões de eleitores, você vai ter esse recurso no orçamento da União. E ele é dividido? E esse é dividido proporcionalmente à representação dos partidos políticos. Hoje já acontece isso, né? Os partidos têm um fundo partidário. Tem um fundo partidário, é pequeno, mas não é para isso. Isso é para outras despesas. Esse seria exclusivamente o financiamento da campanha. Aí o que vai acontecer? O PSDB vai ter um X. Os candidatos ao PSDB, todos eles vão ter uma parcela desse X igual, e acabou. E aí fala, mas como fiscalizar isso? 100% você não tem como, Paulo, mas você tem caminhos. Na hora que aparecer uma campanha, nós todos aqui somos do mesmo partido, na hora que a sua campanha começar a aparecer em todo lugar, 8 carros, falou, Paulo, peraí, você é mais amigo do presidente do partido do que eu. Então você cria um controle interno, interacorpos, dentro do próprio partido. Você não vai querer ver alguém disputando com você. Pô, peraí, eu só tenho 5 carros, você tem 30, meu amigo? Pô, alguém vai vazar, né? Daí começa, né? Quer dizer, né?
claro que não é um sistema perfeito, vai se aperfeiçoando com o tempo. Mas eu acho que, olha, a gente precisa ousar, Paulo. Está faltando ousadia em matérias políticas, em matérias de gerenciamento. Eu acho que o governo ficou no tempo, enquanto vários estados avançaram muito, né? Por exemplo, em Minas Gerais hoje, se estavam fazendo uma pequena e rápida propaganda. Não é propaganda do governo, mas é algo que eu gostaria de ver implementado no Brasil algum dia. A área administrativa e financeira, tá? De Secretaria de Saúde, Educação, de Segurança Pública, só pode ser ocupada por alguém. A nomeação é ampla, você também tem que dar esse direito ao governador, mas só pode ocupar esses cargos quem passar por uma prova de qualificação que é feita através de uma parceria com a Universidade Federal, que nada tem a ver com o Estado. Então, você vai criando uma burocracia mais qualificada. Avaliação de desempenho. Quer dizer, além do concurso público, você faz uma prova de qualificação. Uma prova de qualificação. Você me indicou, um partido político indicou fulano de tal, ele vai lá na universidade, e eu estou aceitando aquela indicação, ele tem que passar... tem que fazer uma prova lá que você sabe que isso para cargos em comissão, é isso? É cargos em comissão. Tá, eu implementei isso no meio do meu mandato. Sabe o que aconteceu? Inclusive, eu obriguei os que estavam no governo a fazerem essa... Mais da metade não fez. Saiu fora. Caiu fora, ficou com, receoso de fazer. Avaliação de desempenho, você estabelecer metas. Isso ocorre no setor privado há 1000 anos e não se tinha coragem de trazer isso para a administração pública. 100% dos servidores públicos de Minas, inclusive na área de segurança pública, recebem por avaliação de desempenho. Tem seu salário, mas no final do ano, se alcançaram a meta pré-estabelecida, seja de diminuição de crimes em determinada região, melhoria dos indicadores de educação em tal outro, diminuição da mortalidade infantil em outro, inclusive regionalizada essa avaliação agora, nós temos cerca de 3.000 pessoas no estado fazendo esse tipo de avaliação, eles recebem um salário a mais no final do ano. Aí aconteceram, Gabi, coisas assim encantadoras mesmo, acho que o tema é esse. Por exemplo, no Vale do Jequitinhonha, região, vamos dizer, Vale do Mucuri, ali, região de Teoflotone. Você estabeleceu que na 4ª série do ensino fundamental, a média hoje é 5,2, tem que chegar a 6. O que passou a ocorrer? As professoras, nos finais de semana, e essa avaliação ela é feita semestralmente por professores de outras regiões, há um rodízio para não ser o mesmo que vai fazer a avaliação. As professoras juntavam com pais de alunos, com o secretário das escolas, iam no final de semana para casa, reuniam os alunos de pior desempenho e davam um reforço nesses alunos, porque quando eles fossem fazer a avaliação, eles tinham que aumentar, porque ganha a merendeira da escola, ganha o porteiro da escola, ganha todo mundo. Então você criou uma relação proativa dentro do setor público. Isso fez o quê? Com que Minas Gerais voltasse a liderar o ranking na educação de qualidade no Brasil. As crianças de Minas Gerais, Gabi, eu fui o primeiro governador a colocar as crianças com 6 anos na escola, o primeiro do Brasil. Então, a alfabetização em Minas já há 5 anos é feita aos 6 ao 7, são 2 anos de alfabetização. Hoje, as crianças de 8 anos de Minas Gerais, 84% delas leem e escrevem adequadamente. A média no Brasil não é nem 60%. Então, eu estou falando de mecanismos de gestão e a consequência deles nos indicadores sociais do Estado. Isso ocorreu na segurança pública. Nós reduzimos os crimes em Minas Gerais há 10 anos atrás. Vocês unificaram as polícias? Nós fizemos o que é possível fazer. Esse é um bom tema. Esse é um bom tema que está aí. Porque isso é uma coisa que foi que Minas vocês avançaram nisso. Avançamos muito. Tanto que nós chegamos aos indicadores lá atrás. Nós não fizemos a unificação, não acabamos com a Polícia Civil, com a Militar. Nós fizemos uma junção estratégica das duas polícias. Elas trabalham no mesmo espaço físico hoje, compartilham os mesmos cadastros. Nós fizemos, está me faltando aqui a expressão mais adequada. Nós fizemos uma ação estratégica... Uma transição, é uma ação? Não é unificar. A unificação significaria você acabar com a Polícia Civil ou com a Militar e fazer uma política só. A estrutura de formação delas é absolutamente distinta. Mas nós fizemos a unificação das suas ações. Então, hoje, elas compartilham todas as informações, as estratégias comuns. O Estado é dividido igualmente Polícia Civil e Polícia Militar nas mesmas regiões e os resultados estão aí. É o principal exemplo, eu acho, no Brasil de Deixa eu mudar um pouquinho positivo. só de assunto, com uma dúvida que eu tenho há muito tempo. Eu queria levantar uma dúvida histórica, que você pode ajudar a esclarecer. Qual foi o verdadeiro papel de Tancredo Neves na campanha das diretas de 1984? Há controvérsias. Ronaldo Costa Couto, em seu livro História Indiscreta da Ditadura e da Abertura, transcreve um diálogo entre Lula e Ulisses Guimarães, que teria dito ao atual presidente. O Ulisses teria dito: Tancredo me derrotou. Enquanto eu acreditava que a gente ia conquistar as eleições diretas, o Tancredo acreditava que, pelo colégio eleitoral, quem se elegeria presidente da República seria ele. O senhor, que passou a campanha toda junto com o doutor Tancredo, era secretário dele, além de neto,
Do que se recorda dessa época? Como é que o senhor Eu me recordo lembra? de todos os fatos. E se houve esse diálogo, né, agora é difícil porque só tem uma testemunha, é absolutamente injusto com o papel de Tancredo. Quem acompanhou de perto aquele momento viu que foi a partir de Minas, Coxa, que nós estruturamos a maioria dos comícios pela direta no país inteiro. Tancredo foi em todos, eu fui com ele a praticamente todos, participei de todas as reuniões de bastidores, queríamos a direta, lutou pelas diretas, só que Tancredo pensou no dia seguinte também. Óbvio, tudo bem, se vencemos as diretas, é natural, e o candidato natural é o Ulisses. Mas, peraí, e se não vencemos no Congresso Nacional? Abdicamos do objetivo de chegar à presidência ou de acabar com o regime autoritário? Não. E aí o colégio eleitoral passou a ser uma alternativa lícita, correta, sem qualquer, enfim, motivo para que não fosse dessa forma. O PT teve uma posição sobre essa, já que eu falei do presidente, o Lula fez, num determinado momento, uma meia-culpa, que o PT optou por não ir ao colégio eleitoral, empreendeu uma sanção dura de expulsão aos parlamentares que votaram em Tancredo, e Tancredo passou a ser a alternativa natural naquele campo. Seria Ulisses com apoio de Tancredo, com apoio de grande parte do Brasil, se as diretas tivessem sido viabilizadas. Mas era importante que você fizesse a contabilidade dos votos, e sempre foi difícil. Olha, meu pai era deputado naquela época. Eu me lembro de relatório, meu pai era do PDS. Relatórios que o Tancredo pedia dos votos do PDS, inclusive o do meu pai foi um dos primeiros a favor das diretas, mas eles não eram majoritários. A gente sempre teve uma grande dúvida sobre a capacidade do Congresso. Faltaram 22 votos. Senador, o senhor fala quando o senhor fala na refundação do partido, o senhor certamente deve incluir, o senhor fala em recado das urnas, o senhor certamente recebeu o recado da questão moral. Eu acho que foi mais importante para o eleitorado do que para os candidatos. No primeiro turno, acho que se votou, boa parte dos votos foram induzidos por escândalos, etc, etc. Toda vez que a oposição faz uma acusação, o PT rebate, diz, não, vocês também têm algo parecido. Então, mensalão mineiro, mensalão do DEM, etc, etc. Quando é que a oposição, para poder carregar essa bandeira moral, vai se livrar dos seus problemas internos? Olha, Augusto, eu concordo com você que a questão ética, talvez de todas, se nós tivéssemos que eleger apenas uma, foi o recado mais profundo que nós recebemos. Governo e oposição. Eu diria a revolta, mais do que a revolta da população com com tudo que ocorreu no Brasil em vários campos políticos ao longo desses últimos anos. Eu acho que isso ficou. O segundo turno foi produzido pela Helenice Guerra? Em boa parte, sim. Em boa parte foi, quer dizer, o recado que está falando bate aí o escândalo Helenice Guerra que derrubou aquela... Eu acho que em boa parte, sim, esses votos vieram para o campo da oposição, mas não ficaram todos eles, pelo menos no percentual necessário, no campo das oposições. Eu acho que nós temos que pensar, Augusto, daqui para frente. O que fazer para trás... Realmente não sei o que fazer, os processos estão em andamento. Isso, essa questão mineira, que é claro que nos incomoda muito, mas olha, o senador Eduardo é um homem de bem, quem o conhece a sua vida pública, sabe como ele age, sabe quais são os seus objetivos, é um homem público, mas tivemos problema naquele processo eleitoral, não dá para botar também debaixo do tapete. O que tem que haver é um rigor absoluto, maior do que em qualquer outro momento, com qualquer ato que tenha qualquer tipo de comprometimento no campo ético. Acho que nós da oposição temos o dever de dar o exemplo, até para termos autoridade para questionarmos as ações que vêm ocorrer no outro campo político. Hoje mesmo, repito mais uma vez, no encontro com o governador Alckmin, boa parte do tempo foi tratada nessa questão. Nós temos que resgatar essa bandeira da ética com os exemplos das nossas gestões. E aí eu acho que o governador Anastasia se elege em boa parte porque tem essa imagem correta, o próprio Geraldo Alckmin aqui se elege também porque traz consigo a imagem da correção, da seriedade. São recados também positivos e que nós devemos ter como ensinamento. É a quinta ou sexta vez que o senhor fala dessa conversa Alckmin-Aécio. É o seguinte, Alckmin-Aécio agora são a dupla que vocês tomaram o poder no PSDB? Não, o PSDB é de todos. É o equívoco. É de todos, claro. Mas... Nós deixamos transparecer que é apenas de alguns. Eu sempre tive muita afinidade com o Geraldo, fomos governadores juntos, compartilhamos ideias, programas. Agora chegou a vez, né? Parece que agora chegou a vez, né? Eu acho que o Geraldo terá um papel de protagonismo, né? Ele foi reeleito com uma votação extraordinária no maior estado da Federação
federação, no mais importante dos estados da federação, vai ter um papel, eu estimulo que ele tenha um papel político também nas decisões partidárias nacionais, né? Os governadores, é claro que tem, como eu já tive, as suas prioridades administrativas, tem que estabelecer relações e parcerias com o governo federal, mas alguém da dimensão política do Geraldo tem que ter também, e acredito que ele terá, tem disposição para isso, uma atuação política também a nível nacional, até porque ele é uma das alternativas que o PSDB tem para o futuro. Senador, o senhor está falando, bom, pensando daqui para frente, o ex-presidente Fernando Henrique tem defendido ardorosamente, tem dito isso para todo mundo, que o PSDB deve escolher o seu candidato em 2012, após as eleições municipais. O senhor concorda com essa ideia, com esse cronograma? Concordando, vai ter prévias, não vai ter prévias? Como é que se escolhe esse candidato? Ou fica aquele rame-rame das últimas eleições? A convenção do máximo, né? Não tem mais convenção do máximo. A prévia da prévia, a convenção da convenção, pré-convenção, e demora vem um golpe pronto. Olha, eu acho que nós não podemos precipitar. Acho que você... 2012 é precipitação? Não sei, 2012 talvez já tenha até um encaminhamento natural. Eu disse aqui, eu acho que as coisas quando caminham naturalmente, caminham melhor. Você antecipar muito uma identificação de um candidato, eu acho que é uma tática suicida por um lado e amadora do outro. Eu não tenho vocação para o primeiro e não tenho mais o direito também, né, da segunda, de exercer a segunda. Né? Então, dar tempo ao tempo. Se nós focarmos agora em candidatura presidencial, é uma bobagem, porque, vamos dizer, falando com franqueza, Marco, você pode achar que hoje eu sou uma alternativa, pode ser que daqui a 2 anos tem uma melhor, eu tenho que compreender isso, pode ser que surja uma coisa nova. Então, vamos cuidar de construir um projeto para o país, vamos deixar claro, nós entramos nessa campanha hoje, a população saber diferenciar muito o que nós pensávamos do que a candidata do PT pensava, vamos deixar claro, vamos ter uma estratégia de comunicação forte, clara, vamos restabelecer laços com esses setores que nós perdemos, setores sindicais, movimentos sociais, vamos conversar com outros partidos que hoje então, só para concluir, vamos conversar com outras forças políticas. Por que não é possível reeditar, se não da mesma forma, algo parecido com o que foi feito em Minas Gerais, por exemplo? Nós tivemos ali PSB, PDT, PP, PTB, Minas Gerais agora, é o nosso lado, sinal que há identidade ali. E outros estados também ouvem isso. Por que não tentar uma conversa em torno de programa, em torno do Brasil, com outras forças políticas? Pelo que o senhor está dizendo, não há mais espaço no PSDB para ter outra convenção do máximo, que o senhor estava presente, aquele restaurante muito bom aqui de São Paulo, que essa vai nos acompanhar. 4 caciques. E o mineiro, o povo aqui não sabia nem onde é que estava indo. Quem acabou sendo candidato alto. Então essa é a minha pergunta concreta. Quer dizer, não há no PSDB mais espaço para esse tipo de escolha de candidato? Não há. Um equívoco. Aquilo acabou sendo, na verdade, um símbolo, não foi bem assim, um símbolo talvez, né, de uma decisão muito fechada. Eu vou trabalhar a exaustão, no limite das minhas forças, para que o PSDB seja efetivamente um partido nacional. Isso passa pela reorganização de diretórios, onde nós não tivemos sucesso e que não tem expressão política. E eu acho, Paulo, que nós vamos conseguir agregar forças no nosso entorno no momento em que nós passarmos a dizer coisas que sejam viáveis. Mas como que o PSDB vai virar um partido popular? Você sabe que não tem nada mais um ensinamento tancrediano aqui. Não tem nada que une mais, que aproxima mais as pessoas no nosso campo político do que a expectativa de poder. Até mais do que o poder presente. Porque o poder presente ele é declinante. Né? Com o tempo, você ganhou, vai acabar mandando. A expectativa de poder é fundamental. E nós vamos manter essa expectativa não apenas com os nossos nomes, mas com o que nós queremos dizer, com o nosso projeto, com um programa ousado, novo, que fale para os jovens, que fale da questão da sustentabilidade de forma real, que fale para as regiões do país onde nós não tivemos espaço para dizer o que nós pensávamos. Nós não podemos, um partido que quer ganhar a presidência, ter no Nordeste o desempenho que nós tivemos. Não é culpa do Serra, não. É nossa, é do partido. E temos 2 anos ou 3 para construir isso. Para terminar, Estado e meritocracia, foi essa a sua plataforma? Isso. A plataforma de sucesso lá na sua administração em Minas viabilizou a sua grande vitória eleitoral. Você acha possível
adotar uma política de meritocracia num país grande e diverso como o nosso? Não só possível, é necessário, é urgente. Essa é a grande agenda do Brasil. Isso já está acontecendo, Gabi, e sou justo, não apenas em Minas. Nós, eventualmente, temos sido pioneiros, talvez ao lado do Espírito Santo, mas isso ocorre em vários outros estados. Eu citei aqui o Pernambuco, podia citar Ceará. Já existe essa compreensão de que nós precisamos ter uma gestão pública com resultados pré-estabelecidos, com instrumentos que permitam o alcance desses resultados. Isso vai ter que chegar num determinado momento no Brasil. Eu não sou contra, por exemplo, e vou entrar numa seara perigosa, mas vou falar, aumento do servidor público, ele tem que ser bem remunerado, até para que ele seja qualificado, mas a contrapartida tem que ser a prestação de serviço de qualidade. Ele tem que estar estimulado pela boa remuneração ou até por incentivos como esses que Minas dá e outros estados já dão, a apresentar resultados na sua área, a melhorar a prestação do serviço público. Por que não enfrentar isso? O PT tem uma dificuldade enorme pela forma como ocupa o governo de caminhar na direção da meritocracia. Esse é um dos temas que a oposição, certamente, do qual a oposição vai se deter para cobrar do governo mais resultado, mais eficiência. Estamos terminando o terceiro bloco do Roda Viva com Aécio Neves e nós voltamos logo depois do intervalo. Até já. De volta para o último bloco do Roda Viva com o ex-governador, senador eleito Aécio Neves. Aécio, nesse bloco nós vamos fazer um balanço do que foi essa entrevista. Os rapazes primeiro, você por último tem a palavra. Vou começar com o Ricardo Couto. Gostou da entrevista, Ricardo? Gostei bastante, mas não vou fazer avaliação não, Maria, porque eu não sou ninguém para avaliar o governador, o senador, meu amigo Aécio. Aproveitar para fazer uma última perguntinha que faltou aqui, bem rápido. Ok, ele responde depois. Em 2011, o senhor pretende passar mais tempo em Brasília, em Minas ou no Rio? Ok, Paulinho Moreira Leite, quais são as suas impressões do programa? Gostei da entrevista, achei boa, achei franca. Tem uma questão também, que o senhor falou de o PSDB voltar às origens, a centro-esquerda, recuperar um vínculo popular e tudo isso, né? Recuperar uma força popular que ele não tinha. Mas quando vamos concretizar isso, é tudo aquilo que a população me olha com desconfiança. Meritocracia, ok, mas para o sujeito que vai entrar no mérito ficar com medo de que o salário caia, que ele não ganhe, que isso seja assim, uma maneira de dizer que nem todo mundo vai ganhar. Só volta a falar em privatização, ou seja, quero dizer assim, como que faz isso como que faz isso ganhando e mantendo assim, esse apelo popular que é indispensável para um partido? Carlos Marques, o que achou da entrevista? Eu adorei, achei ótima. Eu penso que todos esses anos o Aécio tem dito mais ou menos a mesma coisa e as pessoas não acreditam nele. Por exemplo, eu não vou fazer a ele aquela pergunta recorrente se de alguma forma ele vai deixar o PSDB. Mas ele foi preterido em 2002, foi preterido em 2006, foi preterido em 2010 e agora é a bola da vez, por menos que ele queira aceitar isso. Mas o que me admira nele é a capacidade de se exprimir sempre francamente, sinceramente e com coerência. Através dos anos ele vem dizendo a mesma coisa. Obrigado. Augusto Nunes, ficou satisfeito? Fiquei. Acho que a entrevista confirmou um dos claríssimos recados das urnas, né, a que se referiu o senador. O senador Aécio Neves é hoje o grande nome da oposição, sem dúvida. Obrigado, Augusto. 3 minutos, Aécio. Primeiro, agradecendo a você, Gabi, né, essa bancada extremamente qualificada. Acho que você não só diz coisas que as pessoas precisam ouvir, mas você ouve coisas também que, de alguma forma, ajudam na construção do seu pensamento. Eu chego ao Senado com muito entusiasmo. Eu acho que nós fizemos em Minas algo muito relevante ao longo desses últimos anos, marcante. Eu acho que nós conseguimos introduzir a questão da gestão pública, e já respondendo um pouco, Paulo, da meritocracia na agenda do país. No Senado eu terei mais liberdade para estar cobrando isso. Ao contrário, e essa foi a sua preocupação, do que alguns pensam, é sim um tema que as pessoas alcançam, não é impopular. Nós fizemos 2 campanhas em Minas Gerais falando em mérito, falando em resultados, mas é óbvio que a meritocracia tem que ter como consequência resultados para a população, na melhoria da prestação de serviços, na saúde, na segurança, na educação, enfim. Acredito muito nisso. E quando você acredita nas coisas, Paulo, você as defende.
Eu vou para o Senado desarmado, não vou com um projeto pré-estabelecido, quero utilizar muito as relações que eu construí ao longo de toda uma vida dedicada à política para ajudar a construir essa agenda para o país. Eu me orgulho muito do que eu faço. Eu faço política porque eu acho que a política bem feita, a política feita com seriedade, com responsabilidade, é o único instrumento que nós temos para melhorar a vida dos brasileiros. Muita coisa foi feita ao longo dos últimos anos, mas muito ainda há o que fazer. Eu vou para o Senado Federal para cumprir o meu papel de mais um dos 81 senadores, mas com foco. Sou oposição ao governo, vamos fazer uma oposição qualificada ao governo, mas vamos construir pontes, até porque para dinamitar pontes no Brasil hoje você tem que pegar senha e entrar na fila. Eu serei sempre um construtor de pontes que ajudem o Brasil a avançar mais. Para não fugir à provocação do meu amigo Ricardo Couto, que na verdade na sua pergunta onde eu vou ficar mais, ele sabe obviamente que é em Brasília e Minas, ele lembra sempre as minhas raízes cariocas. E vou te dizer com a mesma sinceridade, Couto, que se gostar do Rio for um defeito, é um defeito que em mim com o tempo só faz aumentar. Aécio, e agora uma confidência eu vou pedir. Você saiu de férias, foi para Sambarte, aquele destino maravilhoso, já sei que você está namorando, felicíssimo. Foi para Sambarte, depois foi para Paris e foi para mais onde? Bom, não sei, não importa. Você foi merecidas férias. Isso. Quem foi o primeiro político que ligou para você enquanto você estava em férias e com quem você falou? De verdade, verdadeiro. Aquele com quem eu vou me encontrar daqui a pouco, saindo dessa gravação, o Fernando Henrique. Mais alguma coisa a dizer? Não, sabe? Obrigado pela paciência aos telespectadores e a certeza que nós vamos ter ao longo desse tempo muito o que fazer ainda pelo Brasil. Espero que nos encontremos outras vezes. Ao final, apenas o meu agradecimento em especial agora aos mineiros pelo extraordinário resultado que nos deram nas urnas e nós vamos honrar esse resultado fazendo, ao lado do governador Anastasia, um governo primoroso em Minas Gerais. Você campanha aqui na despedida? Não, eu estou agradecendo os votos. Agradecendo os votos da Anastasia. Entrevista imparcial, se comprometeu o programa inteiro aqui, Aécio. Obrigado, Obrigado gente. pelo seu apoio. Obrigado a todos aí. Voltamos na semana que vem. Comprometeu todo mundo aqui.